gente! Estamos iniciando mais um podcast, Descomplica Cast, né? Eu, doutora Sandra Grassi e Larissa Jabor. Somos advogadas, também atualmente somos presidentes de algumas comissões da OAB de Vila Velha. Eu estou na Comissão de Direito Médico e da Saúde. Já convido a todos vocês a irem lá na OAB Vila Velha, as portas estão abertas. Eu estou tesoureira da OAB Vila Velha e também presidente da Comissão de Direito Ambiental e Proteção Animal. Isso aí, gente. Estamos aqui para descomplicar hoje vários assuntos e os nossos convidados de hoje é o Samuel Paiva, maravilhoso. Tudo bem, Samuel? Tudo ótimo, prazer estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço. E a doutora Thaísa Vargas. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nós vamos descomplicar aqui hoje, né, doutora Larissa? Vamos falar um pouquinho sobre marketing jurídico e também a gente vai falar sobre a questão lá da Prefeitura de Vila Velha, porque o Samuel, gente, ele é gerente geral, tá? Da Procuradoria, é isso? Olha que chiqueza. Quem dera. Ó, a gente vai almoçar e ele que vai pagar a conta. Vamos combinar, É isso aí, tá me devendo. Então, doutora Larissa... E também do início, né, da advocacia em si. Sim, a gente vai dar uma pincelada aqui na OAB Jovem, né? No início da nossa trajetória. A gente já falou no podcast anterior, que inclusive vocês que estão nos assistindo, já se inscrevam no canal, compartilhe, ative o sininho e também já baixe seu Spotify também. A gente tem lá o Descomplica Cast no Spotify. Então vamos lá, doutora Thaísa, me fala um pouquinho aí da sua trajetória, né, de advogada. E fala um pouquinho também, a gente vai entrar aqui no mérito, gente. Ela não se apresentou, né? Ela tá aqui com vergonha, mas a gente vai descomplicar aqui essa vergonha dela. Porque ela é vice-presidente aí do OAB Jovem. Em outro momento também a gente vai falar sobre a Ordem Educar, né? Que também é um projeto muito maravilhoso da OAB Jovem. E ela vai entrar no mérito aqui hoje em relação à questão do marketing jurídico, mas já fica o meu convite também para ela retornar, para a gente adentrar aí nesse assunto, né? Da OAB Jovem. E ela também é membro, né, da Comissão de Direito e Empreendedorismo, também faço parte. Secretária, é verdade. Ó, já fica aí a dica para você, jovem advogado, venha participar com a gente, né, Thaís? Eu tenho 1 ano e meio, mais ou menos, de carteira. Uhum. Eu tenho mais tempo de formada, né, mas depois que eu me formei, como a gente sabe que o direito é um leque, né, como você vai falar um pouquinho daqui a pouco, eu decidi fazer outras coisas depois que eu me formei e desde que eu falei, não, tá bom, vou fazer então a inscrição e vou começar a participar. Peguei a carteira uma semana, na semana seguinte já estava indo na OAB toda semana. Ia ter palestra de direito, qualquer coisa. Ia na palestra de direito, qualquer coisa. Falei, preciso conhecer gente, preciso fazer amigos. E 1 ano e meio depois, realmente, assim, fiz amigos. Considero, assim, que minha trajetória tem tomado muita força, assim, participando da OAB, né? Porque a gente aprende muita coisa. Então, 1 ano e meio depois eu já consegui colher, assim, essa grande confiança das pessoas, né? Porque esses cargos nada mais são do que uma confiança que te é dada, que você vai conseguir fazer um projeto. E aí eu tô como vice-presidente da Jovem, que é uma comissão maravilhosa, gigante. A gente faz toda a parte de acolher, né, os jovens advogados e ficar com eles até... Aliás, ficar com eles, que eu digo, é pensar em formas, né, em projetos para a jovem advocacia, que significa até o 5º ano de carteira. E depois, e também estou como secretária lá da Comissão de Empreendedorismo, onde nós nos conhecemos. Que agora a gente está, inclusive, com um projeto chamado Jovem Mentorado, que é uma trilha de empreendedorismo pensada justamente para os primeiros passos da advocacia, né? Então, enfim, a minha trajetória, eu acho que, como de todos nós, né, a gente entra no direito querendo fazer justiça, né, querendo mudar um pouco o mundo, mas eu posso dizer... sangue no olho. Exatamente, mas eu posso dizer que desde que eu peguei a carteira realmente participar da OAB Vila Velha, parece que fechou, assim, um capítulo da minha vida que começou lá atrás, no vestibular, né. Então, eu sou meio... coisa para poder falar da OAB, né? Igual a doutora Larissa. Eu sou suspeita. Vou começar a falar da OAB aqui e vou puxar muito saco. Meu filho, a primeira palavra dele vai ser OAB. OAB. Vai ganhar já um chapeuzinho escrito OAB, viu? Exatamente. Mas, doutora, em relação à questão dessa sua trajetória, o que mais te marcou até o momento? Eu comecei minha trajetória acadêmica na faculdade de jornalismo, né? Eu comecei fazendo comunicação e quando eu fui para o direito foi uma mudança um tanto quanto abrupta por uma
várias questões. E eu não estava preparada para deixar a comunicação e, ao mesmo tempo, eu não estava preparada para não sair de onde eu estava, né? Não fazer essa mudança. Então, durante toda a faculdade, eu tentei fazer essa comunicação entre as duas coisas, fazer essa junção entre as duas coisas. E conforme o tempo foi passando, eu fui encontrando ali dentro da faculdade mesmo espaços, lugares onde eu poderia, né, participar ali com as habilidades que eu já tinha, participar, ajudando a organizar eventos mais na parte da comunicação. Então, os congressos que tinha dos estudantes de direito, do regional, enfim, participei do centro acadêmico, do DCE, tudo participando, né, realmente nesse caminho, assim, da comunicação. E aí, conforme os meus amigos, minha faculdade era uma faculdade nova, criada pelo Reúne, um curso que eu tinha 5 anos quando eu entrei. Então, eu fui vendo as primeiras turmas se formarem e as pessoas criando os escritórios deles. E conforme eles iam criando o escritório, eles falavam, lembra daquela menina que fazia lá as artezinhas para poder a gente fazer festa na faculdade. Vou falar com ela se ela não faz aqui para mim alguma arte aqui do meu escritório. E conforme isso foi acontecendo, eu fui entrando no marketing jurídico. Só que eu não sabia nem que tinha esse nome. Então, assim, na faculdade ainda, eu fui pegando esses jobs, né, essas freelas, assim. E, enfim, você me perguntou o que mais me marcou. Eu acho que é hoje em dia, quando eu olho para trás e eu vejo que faz sentido, né? Que uma coisa se comunica com a outra de maneira... É um casamento muito bonito que sai disso, porque hoje em dia a gente tem várias disciplinas, não só o marketing jurídico, que eu gosto muito, porque, né, abre muitas portas. Eu acho que é uma forma da gente, do jovem advogado também, principalmente, né, conseguir... entrar na carreira, conseguir dar os seus primeiros passos ali, porque é algo que todo mundo consegue fazer, né, de uma maneira ou de outra. A gente sempre consegue achar uma estratégia para todo mundo prospectar um cliente com as suas... Enfim, a gente vai chegar nisso mais para frente. Mas tem várias outras disciplinas também. Tem o legal design, o visual law, tem, enfim, a própria redação jurídica, que cada vez mais é mais bem falado, né? A gente precisa ter mais técnica, enfim. Acho muito que é agora isso. Virtualização, né? Chat GPT. A gente está numa era muito digital, né? Bem as tecnologias de forma geral, que você precisa estar... Enfim, você precisa ter ali uma gama, assim, você precisa saber se comunicar. Comunicar nada mais é do que tornar comum entre eu e você. Então, a gente precisa chegar nesse denominador comum. Na verdade, a gente aprendeu a se comunicar desde quando a gente nasceu, né? Que a gente já abriu a boca, né? Então, exatamente. Já a partir daí, a gente já aprendeu a se comunicar de alguma forma, né? E a comunicação não verbal, inclusive, é a que manda no momento. Em alguns segundos, eu já tenho aquela, né? Se eu vou gostar de você ou não. Não é verdade? Só olhou, você já sabe. Olhei assim, essa daí eu não sei não, quero ela perto de mim não. É mais ou menos assim, né? E continua. Então, a gente realmente, advogado, a gente tem que se preocupar com toda essa gama. Na verdade, quando a gente está lá na faculdade, a gente não aprende, né, essas coisas. A gente é simplesmente jogado no mercado. Né, Samuel? E a comunicação, a doutora falou muito bem, que é muito importante, né? A gente saber se comunicar, às vezes, é mais importante, mais importante ali para você prospectar o cliente, para você convencer alguém. Se comunicar é muito importante, principalmente na nossa profissão. Eu acho que a comunicação tem tudo a ver com direito. Com certeza. Ó, gente, Samuel é gerente, né, geral, lá do Procuradoria de Vila Velha. Olha que chicoso. Fala um pouquinho disso. Falei muito para chegar até esse carro. Me comuniquei com todo mundo. É isso aí, gente. Eu tenho a plena certeza. Gente, você sabe que eu conheci o Samuel na internet? E, na verdade, não. A gente foi num almoço, né? Olha como o network é importante. A gente foi... Acho que não sei se foi almoço ou se foi à tarde, né? Foi jantar, né? Tinha umas colegas minhas que eu também já as conheço. Olha como a comunicação é importante, gente. Da minha época de estagiária, onde o fórum de Cariacica era lá em Jardim América. Olha quantos anos isso já se passou. E eu já conheci elas aqui no fórum de Vila Velha, quando eu estagiava. E a gente acabou se conhecendo nesse jantar que acabou coincidindo, né, a data, e todo mundo foi junto. É verdade, aí rolou essa conexão, por isso que a comunicação... Eu já fiz o raio-x do Samuel, olha, esse cara é legal. Não foi assim? Foi assim, de lá pra cá a gente já se conversa e a amizade começou ali. É verdade. A comunicação pro advogado, ela transcende, né, essa questão. A gente tem que saber, vem desde a vestimenta, da forma de se portar, da sua oratória. Comportamento, né? Todo um conjunto de coisas pra gente transmitir a mensagem certa, né?
para o seu público, para o seu cliente, para quem você deseja alcançar. Então, a gente tem que pensar de forma também estratégica. Porque a gente, às vezes, perde muito potencial por não saber direcionar nessa energia. Né? Então, perde potencial, oportunidade e cliente. Com certeza, né? Principalmente em alguma reunião, né, da forma de falar, de sentar, inclusive, as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Né? Mas a sua forma de sentar na frente do cliente faz toda a diferença. Né? Vou citar aqui um caso de um colega que ele estava fazendo um atendimento com uma certa cliente dele e ele sentou ao lado dela. Ele não sentou na frente dela. E aí isso fez toda a diferença. E aí eu fiz essa percepção rápida. Por que eu estou falando isso? Ele fez o atendimento, acho que ele ficou umas 3 horas mais ou menos com essa cliente. Mas por quê? Fazendo essa percepção, essa leitura. Ele passou mais essa percepção de uma informalidade, proximidade e mais de amigo, vamos dizer assim, do que um próprio advogado que está ali do outro lado, passando aquelas informações de outra forma, vamos dizer assim, né? Então, o jeito de sentar, aonde você vai sentar, em qualquer reunião, em qualquer local que você vá, faz toda a diferença e as percepções de quem está no vendo, de quem está nos comunicando naquele momento, vai dizer se eu vou fechar aquele contrato com você. É interessante isso mesmo, porque assim, numa assembleia que eu faço, eu tenho, dependendo do público, do condomínio que eu vou atender, eu tenho isso, eu chego e eu nunca sento lá separado na frente com todo mundo, eu sento junto com os condôminos. E várias vezes as pessoas acham que eu sou condômino até eu me manifestar e falar que, gente, me apresentar, eu sou advogada, quando chega um momento da minha fala. Só que até isso acontecer, eu já ouvi alguns comentários, eu já sei como me portar com aquele público, se eu vou ser bem recebida, se eu vou ser rejeitada. Eu me aproximei das pessoas, então eu demonstrei para elas que eu estou ali para atendê-los, atender a coletividade e não me colocar numa posição de superioridade. Então, essa é a minha forma de me comunicar com o meu público. Entendeu? É justamente me aproximando. Exatamente. Então, eu precisei, assim, me adaptar muito a isso, porque como eu era muito novo no meu local de trabalho e as pessoas eram muito mais velhas do que eu precisava me comunicar de uma forma que elas me respeitassem, de uma forma que eu conseguisse passar o trabalho para ela e ela me desse retorno, porque, assim, eu era estagiário. Então, todo mundo já te olha, você tá lá embaixo, na pirâmide. Você é a base da cadeia alimentar. Você é quem mesmo? Aí, assim, quem é você aqui dentro? Por que você tá me mandando? Aí, eu tenho 23 anos. Aí, eu vou chegar, às vezes a pessoa quase da minha idade. Às vezes a pessoa tem lá seus 10, 15 anos na carreira. Aí, eu vou corrigir alguma coisa que ela fez, eu vou mandar, né? Você tá entendendo? Sim. Então, eu enfrentei muito essa dificuldade. Então, eu precisava me comportar bem, eu precisava me comunicar com todas aquelas pessoas, porque senão ia virar aquela queda de braço, né? Eu peço, ele não faz. Ou eu peço, ele vai demorar. Então, para eu conseguir gerenciar o setor de uma forma que fosse saudável para nossas relações interpessoais ali no local de trabalho e que eles conseguissem me entregar o que eu precisava me comunicar bem com eles. Eu precisava saber me impor, mas eu também tinha que não só me impor, mas ir lá, ceder em alguns momentos. Eu precisei fazer todo um jogo de cintura ali para isso dar certo, né? Até fazer uma leitura do ambiente, das pessoas, né? Até porque cada momento é um momento único, né? E aí a gente também precisa ter a sabedoria de qual momento falar, de qual hora falar, porque às vezes ou eu não acordei bem, eu não estou bem naquele dia, assim é também na audiência, né? Eu sempre falo, e eu vou sempre repetir aqui, você ter o seu controle emocional, você vai longe, né? A gente, para fazer uma audiência, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, senão a gente não consegue cuidar do próximo. Mas quando a gente tem audiência, eu sempre me preparo antes, claro, lendo o processo e tudo mais, mas mais que isso, a minha mente precisa estar tranquila, porque se você não dorme bem, se você come mal, se você está mal, você vai fazer uma audiência mal. Claro, tem as suas exceções, mas a probabilidade disso acontecer é gigante. Então, você não vai estar apta para as percepções que você deveria ter no momento. Assim como na sua reunião, nas suas relações interpessoais, assim na questão do marketing jurídico. Por quê? Quando você já tem o primeiro contato do cliente, você já está fazendo marketing jurídico. E, assim, é muito importante também a gente exercitar a escutativa, né? Sim. A escutativa é aquele momento em que a gente está escutando o que o outro está dizendo. Como você estava falando numa audiência, por exemplo, se você estiver mal, se você estiver sintonizando em outros lugares, você vai estar em silêncio.
você não vai estar escutando o que está sendo dito. Assim como eu acredito que você teve que fazer muito na sua, né, nessa transição de carreira, para poder você escutar o que o outro estava dizendo, além das palavras dele, para você saber aonde ali você poderia encaixar uma, né, algo que realmente pivotasse essa imagem que as pessoas tinham de você. Até para você poder conseguir extrair o melhor do seu colaborador, né? Nem todo mundo tá bem todos os dias, nem todo mundo é bom em tudo. E quando você consegue ter essa percepção, você consegue tirar o melhor que ele pode te oferecer naquele momento. Com certeza. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E nessa questão de comportamento que a gente está conversando, algo que é muito interessante é que eu vejo, assim, que marketing jurídico se tornou um termo que a primeira coisa que as pessoas pensam quando elas escutam é rede social, internet. Tô mentindo? Não. A primeira coisa que você pensa. Imediato. Inclusive, E na verdade não é isso, né? Com certeza. Marketing jurídico nada mais é do que um conjunto de estratégias para que você venda, né? Não é a venda pura e simples, né? É uma venda de serviços jurídicos que estão, enfim, seguem um padrão ético, normativo É a das primeira nossas... impressão que fica. Exatamente, das nossas ruas, mas é um conjunto de estratégias que vão começar ali no primeiro aperto de mão, quando a gente estava conversando, na roupa que você usa. E eu não estou falando a roupa que você usa, falando para você ir impecável, porque muitas vezes você vai impecável, isso vai te distanciar, te afastar da pessoa com quem você quer se comunicar, né? Então, e vai terminar muito depois do contrato, muito depois de já ter a sentença, o alvará já está expedido, todo mundo já está feliz. Se você souber manter, né, uma lista ali, uma proximidade, uma comunicação boa com aquelas pessoas que fizeram parte, que compraram o seu serviço uma vez, essas pessoas vão se tornar ali defensores da sua marca pessoal. Então, o marketing jurídico pensa em tudo isso e não só no post do Instagram. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, principalmente para o jovem advogado, é para não ficar pensando só nisso, para não ficar pensando só nas modinhas, né? Falo modinha assim porque é claro que tem não é uma ciência, né? Mas, assim, claro que tem estudo por trás, as pessoas vão pensando ali em muita coisa, né? Tem muita gente que estuda afinco as redes sociais e os algoritmos e tudo mais e traz algumas soluções bacanas. Mas isso não é tudo. Você não pode ficar pensando só nisso. Porque a vida acontece também muito aqui fora, né? E a pessoa tem que analisar o que te serve, né? Agora a gente tá naquela onda de TikTok, aquelas live NPC, você já viu? Já. Que o pessoal finge que come milho e finge que mia e não sei coisa o quê. acontece na internet. E aquilo não serve para advogado, serve? Não. Vai te trazer clientes de qualidade? E nem pode, né? É isso que eu ia falar, nem pode. A gente tem provimento, gente, que a maioria dos advogados não leem, mas a gente tem provimento nesse sentido. Tem 205 em relação... de 2021. Isso, Exatamente. a gente tem provimento e a gente tem algumas coisas específicas nesse sentido que já convida todos a lerem, né? O provimento 205, ele veio para poder tirar ali algumas lacunas. Dá um norte também, né? E resolver colocar alguns conceitos, já conceituar algumas coisas e resolver alguns outros impasses que já tinha no Código de Ética, já tinha no Estatuto. A gente já sabe desde lá de trás, desde sempre, que você não pode fazer venda pura e simples, que você tem que fazer algo que seja didático, você tem que fazer algo que seja sóbrio, que toda publicidade ela tem que ser uma publicidade centrada na informação. Então, o que a dancinha tem a ver com isso, né? Inclusive, em certas situações, dependendo de como for, eu estou só trazendo, chamando a atenção nesse momento aqui, eu tenho visto algumas coisas no Instagram, né? E eu quase não falo, mas eu também faço parte da comissão de fiscalização da OAB, né? Também sou membro. Então, em várias situações eu já mandei direct para alguns colegas advogados. Não vou denunciar, óbvio, né? Por enquanto não, tá? Mas eu gosto de chamar a atenção. Eu entro em contato, explico, até porque às vezes a pessoa faz sem saber. Exatamente. Né? Então eu dou aquele alerta. Olha, não pode fazer isso. E já recebi outras respostas mal criadas, sim, né? Até porque ninguém gosta de ser criticado, de chamar a atenção. Às vezes a gente está ali querendo ajudar. E aí a parte contrária, ela vem na defensiva. A gente lá na Jovem, a gente tem uma apresentação que a gente coloca tudo que não pode de um lado
né? A gente destrincha ali, pesquisa, né, alguns tipos de julgado já dos tribunais de ética para poder falar tudo que não pode. E a galera, todas as vezes que a gente faz essa palestra, o pessoal fica assim, uai, não pode? Todo mundo faz, né? Aquela coisa. Link do WhatsApp no final de artigo não pode? E aquele, me chama aqui. Mais uma liminar. Mas é porque eu já ouvi, né, já fui falar isso com um colega e o colega, não, eu sei que não pode. Mas eu vou continuar fazendo. Tem muito isso. Eu falei, então, meu amigo, mas você não tá entendendo. Não, você E cuida assim- da sua vida. Tipo, é que assim, ele fala, basicamente é isso, né? O pessoal faz tá isso bom, mesmo. tá bom, então. Mas, tipo assim, eu tô tentando evitar, porque se eu tô falando com Você você, vai é porque alguém ajudar, já veio falar comigo. Né? Mas é bom a gente trazer esses assuntos aqui, principalmente já reiterando, gente, olha, se eu ver, eu vou chamar atenção, eu vou mandar mensagem. Até porque tô lá na comissão de fiscalização, eu preciso trabalhar, né? E eu preciso trabalhar em prol da classe, das pessoas que trabalham com ética, porque Samuel tá lá fazendo a rede social dele, com ética e tudo mais. E a Thaísa tá lá, né? Fazendo a festa, trabalho fazendo a festa. Não, fazendo a festa, o contrário. Ora, por que não trabalhar? A gente tem um código de ética a ser cumprido. Ah, porque fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Tá, né? Não é bem assim, Não é né? bem Eu assim. acho que nisso, nesse gancho, eu acho que é muito interessante a gente pensar que a gente não tá, né, por simplesmente criticando ninguém. Exatamente. O que a gente está falando tem espaço para todo mundo atuar e às vezes o que precisa dar certo não é você amplificar alguma coisa, porque muitas vezes quando a pessoa vira para você e fala assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer, é porque ela pensa tipo assim, ah, mas também é errado alguma coisa, mas eu preciso lutar pelo meu lugar e tudo mais. Eu acho que a questão é você saber encontrar a sua voz, você saber fazer aquilo que dá certo para você. Eu não tenho perfil de blogueira, assim, porque de certa forma, para você fazer um marketing jurídico focado nas redes sociais, você tem que querer, você tem que gostar, você tem que gostar trabalho, de né? estar ali, você tem que gostar. Dá muito Dá trabalho. muito trabalho, gente. Tem- Você faz um vídeo. Ah, não, agora não, errei. Peraí, fazer. Gente, você fica meia hora fazendo vídeo, É, o negócio eu não sai. gosto- Ah, não desiste, vai embora. Eu prefiro estar atrás das câmeras, eu prefiro escrever, eu prefiro focar a minha produção pessoal Sim. mesmo em coisas que sejam mais... eu ia falar um termo aqui, mas é um termo meio estranho. Eu prefiro focar minha produção no site, em artigos, em SEO, que é algo que, né, você vai fazendo uma busca orgânica ali, Sim. você consegue encontrar uma coisa assim. E no meu Instagram vai ter as coisas da OAB. Eu crio minha autoridade ali mais por causa Sim. da OAB. E eu tenho um Instagram só para o escritório que eu trabalho. E assim, quando eu vou dar palestra, eu falo, não tenho um Instagram separado. Eu falo, faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Mas pode ser que para outra pessoa faça muito mais sentido. Ela fazer o Instagram dela, ela tá ali e tá tudo certo, tá tudo bem. Só manter realmente ali um pouco do decoro, né? Teve um caso muito emblemático, eu vou contar esse caso, Sim. porque aconteceu, não vou falar onde que tal, mas enfim, foi, se eu não me engano, foi num Dia dos Namorados, não sei se vocês viram isso, uma advogada que inclusive era membro da OAB, fez um vídeo falando que ela adorava crime passional. Gente. Mas Era brincadeira, assim, né? Ela Era- queria ser cômica. Aí ela sofreu, né, uma nota de desagravo, foi desligada da UAB e tudo. Mas é porque a gente vai alargando aquilo que não pode, aquilo que pode, aquilo que pode, aquilo que pode. Ah, não tá tão legal, não tá tão legal, mas vou fazer, ninguém vai ver, até que a gente perde um pouco o decoro. Sim. Eu penso assim, a gente não precisa concordar com tudo, nem todas as normas a gente concorda. Então, como jurista, a gente pode trazer o tema para debate dentro da OAB De questão para a informativa. gente alterar É. essa questão, talvez algum ponto no Código de Ética, ou talvez algum ponto dentro da resolução que a gente acha que não é viável mais no mundo que a gente se encontra, tão informatizado, tão ágil, enfim. Mas trazer o ponto para a discussão interna e não né, ir contra a resolução que já Sim. existe. Até porque a gente precisa prezar e respeitar a ordem, né? A gente tem a profissão, a gente decidiu sermos advogados. Então, a gente também precisa ter e cumprir o código de ética, né? Ah, não concordo com o código de ética e tal.
traz essas questões que a doutora Larissa está falando. Tudo bem, foi feito atrás. A sociedade é dinâmica, muitas coisas mudam. Ok, vamos então levar isso para o OAB. Quem sabe faz algum tipo de alteração, uma emenda, um aditamento, sei lá. Né? A gente precisa de participar. Eu acho que Exatamente. a gente participando, a gente tem como Falou mudar tudo as agora. coisas. E a gente pode levantar Sentada a lá voz na e cadeira de falar. casa nos stories é fácil, É, trazer o debate pra Cheio de dentro da opinião. casa, né? Agora sentar aqui e falar, pegar o microfone, né, Samuel? Aí é difícil, né? O pessoal fica em casa, no sofá, e cheio de opinião, É não tem cômodo, como. A gente tem que trazer a discussão Não tem pra como. casa da gente. Sim, a nossa Né? casa é o OAB, É. viu, gente? Né? Isso Só aí. pra descomplicar aqui. Ontem eu postei nos meus stories, eu não sei se vocês chegaram a ver, porque eu ainda não dei continuidade ao assunto, porque, gente, eu passei muito mal, assim. Então, não foi legal. Eu nem sei se ia conseguir estar aqui hoje, mas graças deu a tudo Deus tá, certo. né? Minha cliente recebeu um e-mail, eu não tinha percebido, eu só fui perceber ontem abrindo o processo. Eu conversando com o advogado, mas a situação era tão assim, rápido que a gente precisava resolver, e eu não vi que ele mandou um e-mail para mim e para minha cliente do e-mail institucional da OAB. Ele não usou o e-mail pessoal para falar desse caso pessoal. Não pode, né? Não, ele usou o e-mail institucional. Tipo assim, o que ele quis passar para mim e para minha cliente com aquilo? Tipo, Não olha a minha conhece? função. Não conheço não. Não é daqui de, não é da OAB Espírito Santo. O e-mail dele é de uma outra OAB, de outra seccional. E ele mandou para mim um e-mail. Aí eu olhei aquilo que me trouxe uma revolta tão grande, Com certeza. porque hoje eu tenho meu e-mail institucional, né, como tesoureira. Ele quis Mas mostrar que podia eu mais só que você, uso né? pra instituição, acabou. Eu entro ali, olho se tem alguma coisa e saio, ou mando um ofício por ali e saio. O meu e-mail para falar com o cliente ou com outra parte é o e-mail do meu escritório, não tem nada a ver. Né? É. Pode. Aí você vê que a pessoa quer coagir Uhum. e quer usar a Quer ordem, mostrar força, né, para poder oprimir. Com certeza. E aí é sobre isso que a gente estava falando, quando a gente estava falando sobre alargar, né, as coisas. Porque se é algo tão corriqueiro da nossa profissão, que é mandar um e-mail, pode ser, a pessoa se utiliza, né, de uma certa criatividade ali, né, para colocar dessa maneira. Imagina para outras coisas, né, para algo que ela realmente precise de mostrar uma força. Fazer, né? Então, E qual que é o alerta que a doutora deixa aqui para quem está lá nos assistindo em relação à questão do marketing jurídico? A gente já sabe que tem um provimento e tudo mais, mas vamos descomplicar aqui na prática, assim. informação, muita informação, saber o que não pode e tentar achar maneiras criativas, porque a beleza mesmo, ela vai estar em você fazer aquilo que é seu, você mostrar aquilo que é seu, aquilo que você é. Você falar sobre o jeito que você quer se mostrar para o outro. O meu é de um jeito, o dele é de um jeito, da Lara é de outro jeito. Então, assim, não adianta copiar de outra pessoa ou fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz. Porque isso não vai te diferenciar numa multidão de pessoas que têm a mesma prática. Então, seria isso. Estudar e tentar achar a sua voz, o seu caminho e como que você quer fazer dentro dos limites éticos. Que a gente vai se conectar de alguma forma, né? O nosso jeito de falar, a nossa forma de tratar o outro, nosso dia a dia, a gente vai criar essa conexão com outras pessoas, né? Constância, muito respeito também por si próprio, né? A gente tem que se respeitar. Se a gente não tiver um resultado, às vezes você fica lá, você dá o suor pra você conseguir fazer uma coisa legal, falando, todo mundo vai gostar. Sim. Aí você vê só sua avó, falou, lindo da vovó. Mas assim, respeite, acontece, amanhã é outro dia. Com certeza. Tentar pegar assim... Pô, não desistam, meus porque, amigos, né? Cara, meus amigos adoram me ouvir falar disso aqui. Como que eu posso falar disso aqui, mas levando para um lado do direito? Meus amigos adoram me ouvir contando história. Será que tem como eu contar alguma história? Então, assim, é pensar coisas nesse sentido. O que te faz você e o que você quer mostrar para o mundo dentro da sua profissão. Porque eu gosto de falar também, doutora, assim, só para finalizar, né? Que eu escutei isso com uma amiga minha, uma palestra, e levei para o meu coração. A gente não é só advogado. Sim. E a gente não é só, enfim, amigo de bar. A gente é filho de alguém, a gente é irmão de alguém, a gente é pai de algum pet, ou a gente ama algumas coisas, a gente odeia outras coisas, a gente tem defeitos, a gente tem medos. A gente é um universo, né? Dentro de uma coisa só. Então, se o direito puder estar ali como uma das coisas que você é e você conseguir comunicar com o seu público coisas que, às vezes, ele não te contrataria porque ele vai pensar, principalmente pro jovem advogado, eu digo isso, tá? Porque, assim, o jovem advogado, ele...
às vezes ele não tem muito o que falar. As pessoas que pegaram carteira, às vezes se formaram há poucos meses, pegaram carteira há pouco tempo. Às vezes, qual é o diferencial dele? Às vezes não está na formação, porque ele não teve tempo ainda de fazer uma pós. Ele vai chegar lá, ele vai chegar num momento em que, assim, a qualificação dele vai ser gigantesca. Agora, às vezes, o que vai fazer a pessoa realmente te contratar no começo da sua carreira é esse diferencial que você consegue imprimir sobre você mesmo. O que você consegue despertar nele, que talvez vai ser aquele elo entre você e ele, que ele vai falar, putz, pode ser uma pessoa nova, mas eu vou confiar nessa pessoa, porque eu vejo o potencial dessa pessoa. Todo mundo um dia começou. A gente precisa ver o nosso próprio potencial também, acreditar na nossa formação, no nosso estudo. Eu assisti, você falando isso, fazer um paralelo aqui rapidinho. Eu assisti um Reels na internet outro dia, né? De uma menininha toda poderosa, ela era negra, e ela tava no desfile. Só que ela teve uma presença de palco tão grande que quando ela entrou, todo mundo aplaudiu. Mas se você assistir, eu vou procurar pra passar aqui, tá, gente? Ela entrou com tudo, entrou confiante, entendeu? Como eu disse, né? Todo mundo um dia começou. E lá atrás, eu também já comecei. E eu comecei muito nova, eu comecei... Sabe, as minhas trajetórias foram bem antes, né? Eu sempre falo, se você quer ser advogado, não espere pegar sua carteirinha, né? Já faça esses relacionamentos e comece a trabalhar lá atrás. Como? Diligenciando, fazendo parceria. Eu quero aprender, não sei fazer audiência. Senta lá a bunda lá na cadeira do fórum para assistir hoje online. Pega o link lá no cartório e vai assistir. Estude como a outra parte se comporta, como você se comporta, porque... Na sala da audiência, como eu falei, né? Como você senta. Eu faço um raio-x muito rápido na audiência, né? Para eu saber, inclusive, as minhas estratégias. O que eu vou falar, o que eu não vou falar, como eu vou falar. Eu espero sempre todo mundo falar, para depois eu falar. Porque eu começo a observar. Isso aí. Hoje eu observo tudo. Observo o juiz, observo as partes, observo o advogado da parte contrária. Porque isso faz toda a diferença quando eu falar. E se tiver alguém escutando a gente que é novo, né? As pessoas que estão escutando a gente que são mais novas e tal, elas podem saber que, com certeza, elas sabem algo que algum advogado experiente, com 30 anos de carreira, uma pessoa consolidada, não sabe. Às vezes ela é melhor em protocolo e tecnologias, às vezes ela vai conseguir resolver um problema num arquivo ali no computador que ela pode ensinar. Né? E em troca, né? Essa troca tá muito coisa. Você vê que Samuel, né? Samuel, que eu ia falar agora. Chamar o Samuel para conversa. Muita coisa. Eu acho que uma dica é você mostrar o seu diferencial. Todo mundo tem um diferencial. Mas às vezes você tá ali, todo mundo tá fazendo assim, por que eu vou fazer diferente, né? E às vezes ir na contramão de alguma coisa é exatamente o que você precisa. Se tá todo mundo aqui calmo, assim, eu fiz muito isso, fazia muito isso. Todo mundo trabalhando dentro do horário. Eu virava e falava assim, não, por que eu vou deixar para amanhã? Eu vou fazer tudo hoje. Mas você vai sair daqui 10 horas. Não, mas eu vou sair daqui 10 horas, mas amanhã eu vou chegar aqui e não vai ter nada. Isso choca, né? E eu vou ajudar o meu colega. Isso choca, ninguém espera. Então você assim, e ninguém tá acostumado com quem faz isso. Ninguém tá acostumado com quem anda na contramão, entendeu? Por que esse garoto tá fazendo diferente da gente? E eu sei que todo mundo tem um diferencial. Você tem alguma coisa que você vai mostrar que você vai ser o melhor nisso. Então... Às vezes a gente fica com vergonha, ou às vezes a gente fica pensando, por que eu vou fazer isso? Vou ganhar mais trabalho se eu fizer isso. E não é bem assim, né? Mostra o seu diferencial, faz o seu melhor, assim, dentro da sua área que você vai aparecer. Eu particularmente, levo isso pra minha vida, né? Eu faço, às vezes, eu até brinco com o meu chefe, enfim... Eu falo, chefe, tô numa semana de desânimo, tá? Então, se eu tiver muito assim, você pode puxar minha orelha, porque eu não gosto de ficar assim. Mas, às vezes, acontece. Você tá meio desanimado, você sai de casa, poxa, essa semana não dá. A lua também foi assim. Exatamente. Lidar com o ser humano, né? A gente uma hora esgota. Exatamente. Aí você chega lá, assim... Eu chego lá e falo, nossa, não é possível que eu tô nesse lugar de novo. Vontade de tacar uma bomba aqui. Aí eu fico pensando, não, calma, o que eu posso fazer aqui de diferente pra me animar? Sim. Aí eu vou catando trabalho, vou fazendo alguma coisa, às vezes eu falo, vou pensar numa coisa nova. E a gente fez muito isso, assim, rapidinho, só aproveitando o seu gancho, não esquece aí não. Eu estava assistindo outra palestra um outro dia e o palestrante disse que a gente, aproveitando o Setembro Amarelo, né? Eu sei que esse podcast vai passar já em outubro, mas só pegando o gancho. Ele disse que o nosso cérebro, ele fica ali na questão do positivo ou do negativo 5 segundos. Se veio um pensamento negativo, uma coisa ruim, se você ficar nele mais que 5 segundos,
ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar. Eu até brinco às vezes lá no trabalho e falo, nossa, gente, hoje eu tô reclamando, né? Não deixa eu reclamar, não. Quando eu ficar reclamando, vocês falam, Samu, tá reclamando de novo, hein? Pra eu parar com isso, senão eu vou ficar nessa de reclamar e não dá certo. E eu tento levar isso pra minha vida, né? Porque às vezes você acorda desmotivado, enfim, eu penso, não vou reclamar hoje. Vou ficar com um pensamento positivo. E voltando a essa questão do diferencial que eu ia falar, eu penso muito nisso, né? Assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma liberdade de tentar inovar dentro do meu próprio setor. Então, mas porque você mereceu isso. Esse espaço que você tem hoje, você mereceu muito isso. Atrás. Eu falo assim, eu era estagiário, eu não gostava... Assim, não digo o que aconteceu, mas eu já vi isso em outros lugares. Eu não gostava da forma que o estagiário era tratado. Então, não vou tratar ele dessa forma. Eu era estagiário, não gostava do procedimento que tal setor adotava. Então, eu vou transformar esse procedimento hoje que eu tenho essa liberdade. Vou levar para o meu chefe uma nova proposta para otimizar tempo, para acelerar o trabalho. Enfim, e eu acho que... Mas para você deixar de ser estagiário, você em algum momento se portou como não estagiário. Eu tive uma outra posição para as pessoas te enxergar, né? Enxergar o seu potencial ali. Eu quando eu entrei, assim, eu entrei na... Eu já tô contando a minha história, né? Não, eu entrei... É pra isso mesmo. Por favor. Eu, no primeiro período da faculdade, queria um estágio. Falei, vou fazer um estágio, não sei aonde, mas vou fazer. Aí uma colega minha trabalhava na procuradoria do município. Aí eu falei assim, vou te dar meu currículo e o dia que você puder, você me indica lá. Passou umas 3 semanas, ela falou assim, Samu, surgiu uma vaga, não é uma vaga muito boa, é para protocolar as petições no fórum, para fazer esse serviço de rua, mas é uma oportunidade de você entrar lá. Eu falei assim, eu vou. Aí fiquei protocolando serviço, fazendo esse serviço de rua, protocolando a petição, mas eu tentava sempre ficar um pouco a mais para aprender alguma coisa, porque acabava demorando muito e eu voltava e falava, não, gente, me ensina alguma coisa, eu quero aprender. E aí fui ficando assim. Aí acabou surgindo outras oportunidades lá dentro com os procuradores, eles viram uma pessoa interessada, coisa que às vezes é difícil, e começaram a me ensinar muita coisa, e eu fui pegando e fui ficando lá. Não foi fácil, não. Não, nada é fácil. Aí participei por uma troca de gestão, né? Troca o prefeito, todo mundo foi exonerado, inclusive eu. Aí falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí o doutor Vitor, que tá lá, que é o procurador-geral hoje, me deu uma oportunidade. Doutor Vitor, já vai um abraço para ele. Ele é um chefe maravilhoso, sou suspeito para falar. Mas o doutor Vitor falou, olha, não tem uma super oportunidade, mas tem uma oportunidade para você. Pra você continuar aqui, para você me ajudar. Eu falei, eu quero, e abracei essa oportunidade. Quando ele chegou, tinha muita coisa que ele queria implementar. Então, assim, ele chegava muito cedo e saía muito tarde. E eu falava, eu vou chegar antes dele, vou sair depois dele. Eu vou chegar antes dele, vou sair depois dele. Era quase uma disputa. E, assim, eu fazia o máximo de trabalho que eu podia. E como ele estava chegando num lugar novo e eu já estava lá, eu tinha muita informação que eu podia passar para ele. Então, eu tentei passar tudo e, enfim... Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação ótima. Eu consegui ganhar o meu espaço lá dentro do meu serviço. Eu, particularmente, adoro trabalhar na administração pública. Tenho, assim, não me vejo trabalhando em outro lugar. Gosto de trabalhar lá, gosto do que eu faço. Tem muita gente que fala mal de servidor público. Servidor público não trabalha. Eu trabalho muito e eu gosto do que eu faço. Às vezes a pessoa tá ali e não gosta e tal. Mas eu gosto, eu acho que isso faz diferença. Porque quando você trabalha com amor, quando você faz aquilo que você gosta com uma certa paixão ali, com carinho, é totalmente diferente do que aquela pessoa que só vai lá, bater o ponto dela e esperar a hora de ir embora, né? Ficar contando, dá meia-noite, mas não dá 6 horas. Com certeza. E isso, às vezes, o trabalho fica até mais difícil para essa pessoa, né? Então, eu vou procurar trabalho, gosto da minha agenda cheia, gosto quando a agenda dele tá cheia, que tá aquele tumulto, aquele monte de reunião, que eu acho que o dia passa rápido, a gente sente que a gente está entregando alguma coisa para o município. Quando a gente faz lá várias reuniões, igual... Ele até comentou aqui, né, do Jacarenema, a gente fez várias reuniões e agora a gente entregou. Então, assim, você sente, né, que você participou de uma coisa diferente, você sente que seu trabalho ali deu um fruto, né, e a maioria das vezes um bom fruto. Então, assim, eu tenho muita paixão por isso, muita paixão pelo meu trabalho. Eu gosto de servir o município, gosto de servir as pessoas, eu tenho isso. Graças a Deus. Parabéns. Já fico parabéns aí, porque, né, não é à toa. E se você, né, se a gente fizer o paralelo, porque as pessoas têm o costume de olhar só o bônus, mas não olha o que aquela pessoa passou para chegar até ali, né? A gente galgou aí uma grande estrada até a gente chegar onde a gente está hoje, onde eu estou, onde a doutora Larissa, onde a doutora Thaisa e você. E a gente está aqui para servir, né? E a gente está fazendo isso aqui nesse momento. A gente está servindo quem está lá. A gente está motivando quem está lá, as pessoas estão nos escutando.
Às vezes a pessoa fala assim, opa, peraí, tô aqui desempregado, tô fazendo estágio, não tô fazendo estágio nenhum. Tá bom, vou lá na prefeitura, bater na porta da prefeitura pra ver se consigo alguma coisa. Por quê? Quando eu iniciei também, lá atrás, ninguém abria as portas, é difícil, né? Eu fiz estágio voluntário por alguns meses, né? E depois veio o estágio, sim, remunerado. Mas a gente precisa ser curioso, né? Naquela época tinha, né, ainda essa oportunidade nos órgãos públicos. Eu acho que hoje eles até proibiram, né? Hoje eu não vejo muito. Eu valorizo muito isso, né? Um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, eu recebi um e-mail de uma pessoa, e é raro, assim, não tem costume de receber e-mail com currículo. E aí era um estudante, falou assim, olha, eu estou no período tal, na faculdade tal, já procurei estágio em vários lugares, não consegui, e estou mandando um currículo para a procuradoria, se vocês tiverem interesse, eu gostaria de concorrer à vaga. Aí não tinha nenhuma vaga, mas eu falei assim, vou guardar esse currículo que eu gostei dessa menina, ela tem garra. Aí conversei com o meu chefe, falei, chefe, olha, esse currículo chegou por e-mail, já parece uma pessoa interessada, né? Então eu queria que a gente chamasse ela pelo menos para uma entrevista, para saber, enfim. Acabou que a gente chamou ela para uma entrevista, ela trabalhou com a gente um tempo, depois ela conseguiu um estágio melhor e foi para um outro lugar. E é o interesse, né? Assim, ela nem sabia se existia uma vaga e mesmo assim ela mandou o currículo dela. E quando surgiu a oportunidade, ela foi chamada. Então, só de você mostrar interesse, às vezes ali no ato de ir lá pedir a vaga numa vara ou na prefeitura que seja, eu acho que você já se mostra uma pessoa interessada. E é disso que a gente precisa na maioria dos órgãos, principalmente, órgãos públicos, né? Porque a gente precisa de gente interessada. O serviço é um serviço pesado, às vezes é um serviço burocrático. E a gente precisa de gente com interesse para tentar desburocratizar aquele serviço, a máquina pública como um todo, né? Então, quando a pessoa mostra interesse já na hora de pedir o estágio, você já tem já ganha uns pontos ali, né, para contratação. Eu acho isso bem importante. E a gente, trazendo assim a sua palavra aqui, as meninas com certeza vão concordar, a gente precisa, eu quero se destacar, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas a maioria das pessoas são cômodas, ela não levanta da cadeira para fazer, né? E quando faz só aquilo e pronto. Eu acho assim, convivendo com muitas pessoas em início de carreira, eu também sendo uma pessoa em início de carreira, eu acho que cada vez que vai passando a gente vai se tornando um pouco mais imediatista do que a gente era no ano anterior. Isso é fato. Então, eu acho que às vezes também é difícil a própria pessoa, né, lidar com aquela ansiedade de chegar logo no final do coisa. E assim, vivendo... Ela já quer o alvará, ela não quer... Vivendo na... Ela não quer fazer protocolo, ela não quer o alvará. Nessa sociedade, eu acho que a gente se compara muito, né? Então, por exemplo, às vezes... Isso existe desde que o mundo é mundo, né? A comparação e tudo mais. Mas com a rede social é muito mais fácil a gente fazer isso. A gente comparar. Então, às vezes eu acho que essa dificuldade, assim, da pessoa entender que existe um processo, são passos, às vezes até desanima, sabia? A pessoa de falar, vou começar por aqui. Eu acho que isso é algo que a gente precisa tentar mudar, principalmente na cabeça dos nossos jovens, né? E lá na OAB é uma coisa que a gente tenta fazer como comissão. A gente fala, cara, tá tudo bem se você não tá rico ainda, né? A gente precisa fazer um exercício diário de parar de olhar pra grama do vizinho, né? Sim, parar de achar que a grama dele é sempre mais verde que a nossa. E mesmo quando ele começar a ganhar muito dinheiro, ele vai estar satisfeito, porque o problema é com ele, entendeu? Ele pode ganhar 10 milhões, ele não vai estar satisfeito, porque o problema é com ele. Então, ele precisa ir lá fazer as terapias dele também, tá? A gente acha que não, mas, gente, faz toda a diferença. A gente precisa... qual é a dor dele, o que ele precisa melhorar, porque todos nós, como foi falado, cada um tem um diferencial. Você é boa em uma coisa, ela é outra, ele é outra, e assim vai. E a gente precisa descobrir isso na gente. Eu acho que existe uma beleza muito grande também quando ele coloca, por exemplo, eu queria aprender. Ele precisava de ser grande o suficiente para admitir que ele não sabia tudo ainda. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo de ver. Assim, tô falando tudo isso aqui com vocês que eu não tenho... As pessoas têm medo de errar. É o que eu penso, sabe? No fundo do meu coração, assim, eu penso que as pessoas têm tanto... porque eu já me vi nessa situação. Sim. Então, assim, eu tinha medo de publicar alguma coisa, de falar alguma coisa. Quando eu entrei na OAB, eu não gostava nem de sair em foto. Eu falava, meu Deus, o que vão pensar de mim? Entendeu? Que não sei o quê.
que eu vou pensar de você? O que você pensa de você, né? Você vai vendo o seu crescimento, você vai se orgulhando de você mesmo, você vai desabrochando, concorda? O que o outro Até pensa de você é problema dele, tenta, né? Se você não tentar, se você não publicar, se você não correr atrás, você não vai errar. Para você errar, você tem que tentar. Para você errar muito, você tem que tentar muito. Então, assim, as pessoas precisam... Até acertar, até você acertar, você já errou bastante. Você precisa. Aquela psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, ela falou que o problema de hoje, o mal que se inicia de ansiedade e depressão, é justamente a comparação que as pessoas fazem umas com as outras, vinda da rede social. Porque aí você olha o outro, por que fulano ascendeu na carreira e eu não? Nem sempre a é gente verdade, estudou né? junto. A rede social né? é muito... Eu já tive isso que você disse, mas falando cara a cara. A pessoa chegou na minha cara, gente, eu fiquei mal, assim, fiquei assim, chocada, mas depois eu fui, né, pedindo a Deus e tal, mas o problema era com ela, não era comigo. Ela chegou, né, eu já contei isso aqui, e falou assim, por que você consegue e eu não? Poxa. Te juro. Que isso? Foi um impacto comigo, porque ela convivia comigo, né? Então você às vezes toma um choque, assim, gente, pera. E olha só que bonito, ele comparando aqui, ele contando, ele estava comparando ele mesmo com ele mesmo, isso né? Aí. Como que ele era no começo da trajetória dele, como ele é agora. Acho que isso é um exercício muito mais real. Sim. Eu acho que todo mundo precisa fazer um exercício diário de se comparar. Com certeza. O Samuel de 2021 não é o mesmo Samuel de 2023. Certeza. O que eu fiz em 2021 que eu posso melhorar? Sempre que eu me pego fazendo alguma coisa que eu já fiz antes, eu fico tentando pensar, gente, eu fiz assim, como é que eu vou fazer agora, né? E eu acho que eu demorei muito, mas eu acho que é um exercício interessante. Eu sempre tento compartilhar isso com os meus colegas. Eu falo assim, eu já fiz isso antes e eu acho que eu não fiz 100% da outra vez, então eu vou tentar ser 100% agora. Não vou conseguir de novo, mas eu vou tentar de novo. E eu acho que a gente precisa... não ver essa tentativa como um problema, e sim como um meio para chegar a um fim, entendeu? Eu vou tentar várias vezes até eu acertar. Então, assim, não tem o que fazer, né? Você tem que meter as caras e fazendo. Ninguém vai fazer por você. Eu acho que o tema dessa conversa está sendo o início, né? E começos e sentimentos. Exatamente. Essa semana, lá na mesa de café com a Alan, né? Meu namorado, gente. Falando que é namorado porque eu ainda não me casei, mas vamos. A gente tava conversando. Quero só ver se ela vai convidar a gente. Tá pra acontecer esse casamento. Eu quero o casamento. E aí ele falou, a gente tava conversando e eu tava me sentindo muito cansada do excesso de trabalho, mas também de você não atingir, às vezes, o ponto que você espera. Porque às vezes alguém olha pra gente e acha que você já tá numa posição favorecida, mas para você não está. Então, para mim, não é o suficiente, né? Então, eu busco mais na minha profissão, lógico. E aí, eu tava cansada. Falei, nossa, eu trabalho tanto, mas, assim, os honorários não correspondem o tanto que eu trabalho. E aí, eu contando para ele, e ele falou assim, e ele me dando força, né? Tudo. Eu falei, mas se eu parar pra pensar, e eu mesmo falando pra ele, vai parecer um monólogo, ele tava me escutando ali. Eu falei, se eu parar pra pensar, eu falei, da minha trajetória, da onde eu vim, da minha origem, eu tô muito bem, porque eu já falei isso aqui, né? Eu trabalhava para poder pagar a faculdade, ainda pago, tô terminando de pagar o FIES. Então, eu fui aluna FIES, eu vim de escola pública, eu fui, na parte da minha mãe, eu sou a segunda pessoa a ter formação, né, da parte da família da minha mãe. Então, se eu vou falar da minha origem simples, da minha família, tudo, para onde eu tô hoje, eu tô muito bem. Mas o problema é que a gente sempre olha não para baixo, né? A gente sempre olha para cima, para onde vai. Meio vazio. Exatamente. Então trouxe aquela sensação de cansaço, de esgotamento. E aí eu até me vi emocionada nessa hora, mas aí eu pensei, falei, gente, eu tenho que ser mais compreensiva comigo. E também respeitar o meu tempo, porque hoje eu só tenho 34 anos, né? E os advogados que eu me espelho são pessoas que têm 50, 60 34 anos de carreira. Entendeu? Tem muito mais. Então eu tenho que ser mais compreensiva comigo, com o meu momento, né? Vamos encher mais um pouquinho aqui sua garrafa. Entendeu? E assim vai, todo dia sente um pouquinho. Sente um pouquinho. Exatamente. Quando você vê, no final do ano ela tá cheia. Entendeu? É desse jeito que funciona, né, assim Samuel? mesmo, é assim mesmo.
Gente, eu amei a conversa. Também. Já se passaram quase 1 hora, a gente está aqui, passou tão rápido. Parece, a gente né? entrou na questão meia hora hora. E nas outras questões. Vocês estão de parabéns, são excelentes pessoas, têm uma energia maravilhosa, são advogados e gerente maravilhoso, né? Eu tenho a plena certeza que vocês não chegaram, eu sempre falo, tudo isso acontece na nossa vida com permissão de Deus. Né? Então, vocês com certeza chegaram aqui porque alguém que está lá, está ouvindo, vocês com certeza estão atingindo a vida de alguém. Né? E a gente está aqui para isso, a minha missão é essa, servir, ajudar o próximo, seja onde for, né? Esteja onde eu estiver. Eu falo demais, né? Eu falo demais e eu falo com qualquer pessoa. Mas isso não é porque eu fico forçando, porque eu mesma sou assim. E a vida vai, porque quando, desde lá de trás, eu tive essa convicção, e eu vou só fazer um paralelo, em algumas situações eu falo e outras não. Quando eu peguei minha carteirinha da OAB, né, lá no início eu fazia muito penal, né, hoje eu ainda faço, mas eu ainda escolho hoje, né, enfim, aconteceu de uma situação, vou só fazer um paralelo porque eu sei que quem está escutando ali vai fazer sentido. Quando eu peguei minha carteirinha da ordem, eu peguei um caso de estupro de vulnerável, de um senhor, tinha mais de 70 anos, e o outro também tinha mais de 70 anos. Eu acho que um é 77, o outro 75, tá? E isso foi assim, na mesma semana. Eu já lido com pessoas já há muito tempo. Acho que desde quando eu nasci, eu já estava lidando com pessoas. Claro que a gente, desde quando nasceu, tinha um monte de gente na sala, né? Eu comecei a aprender daí. Aí, o que aconteceu? Hoje, se você mentir para mim, eu tenho uma espiritualidade muito avançada, muito aguçada. Se você for me fazer mal, se você não me quer o meu mal, assim, se você quer o meu mal, se você, enfim, tem algo para fazer para mim ou algo do tipo, assim, nesse sentido, eu sinto, e eu sempre falo, que você não me conta, Deus me conta, entendeu? Deus vai me falar. E aí, naquela época, eu conversando com o cliente, eu senti que ele estava falando a verdade. O que aconteceu na época? Ele tinha alguns bens, a esposa e a filha queria vender os bens dele, né? Porque ele já estava idoso e tudo mais. A essa filha dele exclusivamente, que ele tinha 2. Ela tinha uma procuração dele, então ela recebia o benefício do INSS dele, porque ele já era aposentado, mas tinha, né, alguns imóveis. E aí a mãe e essa filha queria vender. E aí ele não queria vender os imóveis, né? E aí ele gostava de beber uma cachaça. E aí o que aconteceu? Elas, porque depois foi comprovado, tá? Elas colocaram Boa Noite Cinderela dentro da cachaça dele, para ele dormir, e fizeram a coisa mais horrorosa do mundo, que, enfim, colocaram um menor de idade, eu não sei da forma que fizeram na época, porque depois eu, saí do caso, mas colocaram um menor de idade na cama junto com ele, chamaram a polícia. E ele foi preso, né? E aí, como você explica isso? Pesado, né? Entendeu? Foi bem pesado. E aí, naquele momento, ele falou assim, olha, minha filha, que tá com a procuração que fez isso, que tá com o meu dinheiro, né? Pra eu te pagar, você precisa entrar em contato com ela, pra ela te pagar, né? Seus honorários. Pois muito bem, eu liguei. E aí, na época, ela me deu a seguinte resposta. Olha, eu não quero que você tire meu pai daí. Quero que você pode deixar meu pai. A gente não tem interesse em tirar ele daí. E eu não vou pagar pra você. Entendeu? E aí, eu dormi naquela semana. Na verdade, eu não dormi. Eu fiquei pensando naquilo o tempo inteiro. Porque eu sou muito ligada à família, né? E aí, eu falei assim... Foi onde me deu o start. Eu falei assim, olha... Deus... Não tenho essa profissão por acaso. Eu não estou aqui na terra por acaso. Até porque o meu nome tem todo significado, né? Todo mundo tem um nome, tem um significado. Então, o meu é defensora da humanidade. Por incrível que pareça. Joga aí no Google que você vai ver. É exatamente isso. Então, eu decidi, então, que eu iria fazer um pro bono para ele. Só que quando eu voltei lá no presídio, ele já tinha sido solto. Tinham conseguido tirar ele. Mas eu fiquei naquela semana remoendo. Então, assim, eu trago essa mensagem porque você que está me ouvindo, cada um de nós aqui, a gente tem uma missão aqui na Terra. E a gente precisa descobrir qual é o seu propósito. Porque quando você descobrir o seu propósito, você vai voar na vida. Entendeu? Em qualquer sentido. Seja na vida pessoal, na vida profissional. E aí, tudo que você faz pelo próximo, volta para você em dobro, em triplo. E faça que você vai ver que tem resultado. Sim, e essa é a minha mensagem para você nesse podcast de hoje. Sim. Vocês querem deixar alguma mensagem? Você, Thaisa. Vou passar para o meu amigo, depois eu falo. Eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar, principalmente para os jovens, para o recém-formado, é não desistir. Continua tentando, uma hora vai dar certo. Você
descobre aí qual é o seu diferencial, você tem potencial, continua tentando que você vai chegar onde você deseja. A gente não sabe, né? Cada um almeja uma coisa, mas dentro da sua área, se você tiver diferencial, se você se mostra um bom profissional, honesto, competente, enfim, aquilo que a gente já sabe que todo mundo tem, com diferencial, você vai, muita garra, que o mercado é muito difícil, você vai chegar lá com certeza. Acho que, que lindo. Essa mensagem. Com certeza. Faço das minhas as suas palavras e completo falando que todo mundo que quiser participar da OAB Jovem, todo estudante de direito, pessoas, pode participar desde o primeiro período. É mais, assim, né, faz um pouco mais de sentido agora lá para o 8º, para o 9º, 10º, mas estudante de direito, se você que estiver assistindo... Bacharéis. Eu, inclusive, vou até pegar o contato da doutora, que eu já quero participar. Inclusive, eu ia estar ali na porta, ali no Arapuca, esperando você passar para pegar seu telefone. Mas, enfim, bacharel, até ajudando a gente com os nossos projetos também, porque a gente tem projetos, por exemplo, o Ordem Educar, que a gente vai voltar aqui, eu sei que você vai me chamar para poder voltar. A gente vai em escolas, falar um pouco sobre os direitos. Quero não só falar aqui, mas também lá nas escolas, né? Levar a comissão de direito médico, podemos levar até o Samuel aí, porque é uma outra vertente também, né? Porque a gente fica pensando mais, né, no direito, na advocacia, no advogado, mas tem vários leques, né? Que o estudante não sabe, não tem essa informação. A gente tenta fazer vai bater muita gente lá aproveitando. Pode ir lá, gente, me procura. A gente tenta fazer algo bem multidisciplinar mesmo, né? Porque eu acho que é muito importante a gente descomplicar. Isso aí. Gostou? Acho que a gente descomplicar a nossa profissão, né? Porque acho que o meu propósito, assim, quando eu lembro que tem pouco tempo, né, que eu entrei, assim, pra gestão, e aí quando o presidente da UNEF me chamou, eu falei pra ele, cara, mas eu sou eu falo um monte de gíria, eu ando toda doida. Ele falou assim, não, mas as pessoas gostam de ouvir você falar. É disso que a gente precisa, de uma pessoa normal, né? Palpável. Ser gente como a gente, o pessoal acha que ser gente como a gente. Quando a gente vai na faculdade, o pessoal sai de lá me chamando de amiga, me adiciona. Então eu acho que talvez, antes eu achava que eu tinha que ter vergonha de frequentar esses lugares, né, como eu falei aqui, justamente porque eu não tenho esse portão de advogado e tudo mais. Mas eu acho que talvez seja... Acho que tem espaço para todos nós e é isso que eu gostaria de deixar aqui hoje, né? Participem lá com a gente quer escutar vocês falarem sobre o que vocês gostarem de falar. O recado que eu vou deixar para vocês é sobre, além do conhecimento técnico que o advogado tem que ter, capacitação profissional, a questão da oratória, trabalhar o seu marketing digital, sua imagem pessoal. A gente estava falando no podcast anterior que é a questão da empatia, o exercício de enxergar o próximo. Mas empatia, gente, eu sempre tenho que voltar nessa tecla, que não é você olhar para o outro com os seus olhos, mas sim se colocar na posição dele, na forma como ele se encontra. Então é enxergar muito além do que você pensa. E isso realmente é empatia, você se vestir na condição do que o outro tem. Então falta muita sensibilidade ainda, falta muito tato para lidar com o ser humano. E, além do conhecimento, é o que a gente precisa hoje, é que as pessoas sejam mais abertas a escutar. Seja realmente trabalhar a escutativa e trabalhar o amor ao próximo. Então, essa é a minha dica de hoje. Arrasou, gente. Para finalizar, também quero deixar claro, já dei uma mensagem grande aqui anterior, mas para vocês que estão aí em casa, passando por algum tipo de necessidade, achar que não tem jeito para você, tem jeito sim. E a melhor coisa que você pode fazer é colocar o joelho no chão e fazer uma oração. Que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Faça oração, confie e também vá em busca, porque Deus sempre disse, né? Faça que eu te ajudarei. Porque a gente não pode só ajoelhar e falar assim, Deus, estou aqui, faz por mim. Não, você também tem que fazer, né? Então fica aí a minha mensagem para você que está em casa. E até o próximo podcast. Bora descomplicar.